A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 1. Caracteres da Revelação Espírita. Continuação. Item 61. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou, se assim quisermos, desta revelação, se é que os espíritos não sabem mais que nós, ou se não nos dizem tudo o que sabem? Em primeiro lugar, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas que não lhes é permitido revelar, porque nosso grau de adiantamento não o comporta. Porém, a parte disso, as condições de sua nova existência ampliam o círculo de suas percepções. Eles veem o que não viam. Quando estavam sobre a terra, libertados dos entraves da matéria, dispensados dos cuidados da vida corporal, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado, e por isso mesmo, de modo mais são. Sua perspicácia abarca um horizonte mais vasto, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se livram dos preconceitos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corporal, e que seus conselhos podem ser mais judiciosos e mais desinteressados que o dos encarnados, na proporção de seu grau de adiantamento. Por outro lado, o meio no qual eles se encontram lhes permite iniciar-nos nas coisas da vida futura, as quais ignoramos e que não podemos aprender no lugar em que estamos. Até esta data, o homem não havia criado senão hipóteses sobre o futuro. Eis o motivo pelo qual suas crenças a respeito de tal assunto foram divididas em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde o negativismo até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizer o que há ali, e isso só eles o poderiam fazer. Portanto, estas manifestações serviram para nos fazer conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual não suspeitávamos. E mesmo este conhecimento isolado seria de uma importância capital, se quiséssemos admitir que os espíritos fossem incapazes de nos ensinar mais alguma coisa. Se fordes a um país que seja novo para nós, recusareis as informações do mais humilde camponês que encontrardes? Deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos, simplesmente por ser ele um campônio? Certamente não esperareis dele ensinamentos de alcance muito elevado, porém, do que esteja em sua esfera, ele poderá, sob certos pontos, vos ensinar melhor do que um sábio que não conhecesse de perto o terreno. Podereis deduzir de suas indicações consequências que ele mesmo não poderia alcançar. Porém, ele não terá sido menos um instrumento útil para vossas observações, mesmo que não houvesse servido senão para vos fazer conhecer os costumes dos camponeses. O mesmo se dá com as nossas relações com os espíritos, entre os quais, mesmo o menor deles pode servir para nos ensinar alguma coisa. Item 62. Uma comparação vulgar ilustrará ainda melhor a compreensão do assunto. Um navio
carregado de emigrantes, parte para um país longínquo. Conduz homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se a saber que tal navio naufragou. Nenhum traço ficou. Nenhuma notícia sobre sua sorte é distribuída. Conclui-se que todos os viajantes pereceram, e o luto se estende a todas as famílias. Entretanto, a equipagem toda, sem exceção de um homem sequer, aportou a uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes sob um céu clemente. Porém, isto é ignorado pelos que ficaram. Eis que certo dia outro navio aborda a mesma terra. Ali encontra todos os supostos náufragos, são e salvos. A feliz notícia se propaga com rapidez do relâmpago. Cada um diz, abre aspas, nossos amigos não estão perdidos, fecha aspas. E eles rendem graças a Deus. Não podem ver-se, mas correspondem-se, trocam provas de afeto, e eis que a alegria sucede à tristeza. Tal é a imagem da vida terrestre e da vida de além-túmulo. Antes e depois da revelação moderna, esta, tal como o segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros, e a certeza de nos reunirmos um dia. A dúvida quanto a seu destino e quanto ao nosso não existe mais. O desencorajamento se desfaz ante a esperança. Entretanto, outros resultados vêm fecundar esta revelação. Deus permitiu que se erguesse o véu que separava o mundo visível do invisível, considerando que a humanidade está amadurecida para penetrar no ministério de seu destino e para contemplar a sangue frio novas maravilhas. O fato das manifestações não tem nada de extra-humano. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e lhe dizer, abre aspas, nós existimos, logo o nada não existe, eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, assim como a nós. Vosso caminho estava nas trevas, e viemos clareá-lo, a vos abrir as vistas. Não tinhas direção, indo ao acaso, e nós vos apontamos o objetivo. A vida terrestre era tudo para vós, porque nada era por vós percebido, do lado de lá. Nós viemos informar-vos, mostrando-vos a vida espiritual. A vida terrestre nada é. Vossa visão parava no túmulo. Nós vos mostramos, além dele, um horizonte esplêndido. Ignoráveis porque sofríeis sobre a terra. Agora, no sofrimento, enxergais a justiça de Deus. O bem parecia não produzir frutos, e de agora em diante terá um objetivo e será uma necessidade. A fraternidade não era senão uma bela teoria, e agora assenta-se sobre uma lei da natureza. Sobre o império da crença de que tudo acaba com a morte, a imensidade é vazia. O egoísmo reina entre vós, como Senhor, e sua palavra de ordem é, cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços se povoam ao infinito. O vácuo e a solidão não existem em parte alguma. A solidariedade liga todos os seres, de um lado e de outro do túmulo. É o reino da caridade com a divisa, um por todos e todos por um. Enfim, alcançado o termo da vida, dizieis um eterno adeus aos que vos são caro, enquanto que agora lhes direis,
até a vista. Fecha aspas. Tais são, em resumo, os resultados da nova revelação. Ela veio preencher o vácuo aberto pela incredulidade, reerguer os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do aniquilamento e dar a todas as coisas a sua razão de ser. Será este um resultado sem importância, porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos o meio de enriquecer sem esforço? Entretanto, nem só para a vida futura serão os frutos que o homem deve retirar daí. Ele os fruirá na terra, pela transformação que estas novas crenças necessariamente operarão sobre seu caráter, seus gostos, suas tendências e, por consequência, sobre os seus hábitos e relações sociais, pondo um fim ao reinado do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o reinado do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Abre parênteses, nota. O uso do artigo antes da palavra Cristo, originada do grego Christos, ungido, empregado no sentido absoluto, é mais correto, visto que esta palavra não é o nome de Messias de Nazaré, mas sim uma qualidade considerada substantivamente. Dir-se-á, pois, Jesus era Cristo, era o Cristo anunciado, a morte do Cristo, e não morte de Cristo, ao passo que se diz a morte de Jesus e não a morte do Jesus. Em Jesus Cristo, as duas palavras reunidas formam um só nome próprio. É pela mesma razão que se diz: o Buda Gautama adquiriu a dignidade de Buda por suas virtudes e suas austeridades. A vida do Buda, como se diz, exército do faraó e não de faraó. Henrique IV era rei, o título de rei, a morte do rei, e não de rei. Fim da nota, fecha parênteses.